graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Toda grande história começa com um passo de fé. No ano de 1966, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo iniciava sua trajetória em Valparaíso. Eram tempos simples, marcados por poucos recursos, mas por uma grande disposição de anunciar o Evangelho. Sob a liderança do pastor João Pereira, os primeiros alicerces da obra foram lançados. O trabalho avançava através dos cultos, das visitas e do esforço daqueles que acreditavam no propósito de Deus para a cidade. Em 1967, a liderança passou ao pastor José Demétrio. Seu ministério ficou marcado pelo cuidado pastoral e pela proximidade com os membros. A igreja crescia não apenas em número, mas também em comunhão e compromisso com a palavra. A construção foi assim. A igreja aqui já estava feita. O pastor João falou assim: Marcelina, você ajuda a comprar a igreja da Batista? Para muita gente perguntou. Eu falei: ajudo. Eu ajudei a comprar essa igreja. E foi a primeira moça que casou aqui, foi eu. Eu vim da tenda. Você ajuda a comprar as cadeirinhas de pai? Ajudei a comprar as cadeirinhas de pai. E aqui a primeira moça que casou aqui foi eu. Eu ajudei para dar essa igreja. Agora eu quero falar lá do terreno, porque foi Deus que fez aquilo também. Porque eu já tinha 12 mil lá no banco e o Senhor pediu para mim. Não foi que o pastor Manuel pediu para mim. Alguém falou assim que o pastor pediu. Não, o pastor não pediu terreno para mim. Aquela voz de Deus, filho. Deus me provou, irmão. O crente é provado. Eu só tinha aqueles 12 mil lá no banco. Deus falou assim: dá um terreno para minha obra. Só falou isso. No sol quente, eu estava com o chapéu na cabeça. Eu pulei as duas ruas assim e cheguei assim e falei: Senhor, se o Senhor está pedindo, então eu quero esse terreno aqui, de vizinho do Mago do Casimiro. Passados uns dias, o rapaz falou assim: ô Laércio, eu estou vendendo o terreno por 12 mil. É 10 por 50. Aí eu falei assim: então já tem 12.500, vai sobrar aqui então. Ele conversa com o pai dele falou assim: não, meu filho, me dê aqui 500 metros quadrados por 12 mil, deixa eu vender por 15. Aí ele falou para ele: fala para sua sogra que eu vou vender por 15. Eu falei assim: eu vou comprar por 15 mil, eu vou dar um jeito. Como eu não fui aposentado com salário mínimo, porque o INSS descontado de vereadora e descontado da prefeitura, eu fui aposentado com 870. Aí o rapaz falou assim: sai dá os 12.500 e paga 4 meses de 1625. Aí o terreno foi pago. Depois que eu já tinha pago, eu trabalhei 5 meses na prefeitura ainda. Irmã, eu só tenho que contar essas bênçãos que o Senhor fez e está fazendo. O Senhor tem abençoado a minha vida. A única coisa que eu tenho pedido para o Senhor, assim, que o Senhor chame meus filhos pelo nome. Meu filho Edivaldo tinha bronquite, foi curado aqui dentro dessa igreja, que o pastor Augusto orou para ele. Quantos pastores que eu já passei? O JP, depois o pastor Joaquim, depois o pastor José dos Santos, depois veio o pastor Manuel, o Serginho, passei por todos esses pastores. E estou aqui até hoje. E o pastor Manuel tem honrado minha vida. O pastor Manuel fez o casamento do Bruno. O pastor Manuel fez o casamento da Karina. Fez o casamento do Elia. E sempre está conosco. Nem em casamento, é nos velórios, sempre o pastor que me acompanhado. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Manuel, pela vida da esposa dele e pela vida da igreja que tem me ajudado. O que eu tenho a falar para vocês é isso: eu sou feliz com Jesus, no meio de tanta tempestade, 57 anos aqui dentro desse templo. Aqueles primeiros anos estabeleceram as bases que sustentariam a igreja pelas décadas seguintes. Em 1970, uma nova fase começou, com a chegada do pastor Augusto Santiago. Durante esse período, a igreja experimentou anos de crescimento e fortalecimento espiritual.
Os cultos reuniam famílias, o evangelismo alcançava novos lares e a mensagem do evangelho se espalhava pela cidade e região. Muitos membros recordam essa época como um período marcado por conversões, testemunhos, curas, libertações e intensa atuação da igreja na comunidade. É que eu me converti lá na Fazenda Guapeí, no ano de eu me batizei em 1975. Mas quando eu me batizei, eu já tinha aceitado a Jesus há 9 anos atrás. E aqui, naquela época, não tinha igreja, aqui era tudo terreno. Aí nós congregávamos numa casa de uma irmã que tinha ali em frente à casa da irmã Ruth, a irmã Dorcelina, deve lembrar o nome dela, e eu não me lembro. Então a gente congregava lá, na época do pastor JP, na época do pastor Augusto, pastor Ricardo, e depois, quando eu vim, na realidade, quando eu me converti, essa igreja aqui era o pastor João Gomes e o pastor Antônio Gomes que dirigia aqui. Aí depois eles se separaram, né? O Manuel de Melo veio, a convenção veio, aí eles abriram outra congregação e nomeou, eu esqueci o nome. Aí o pastor JP ficou tomando conta aqui da igreja, né? Aí dirigia lá na casa dessa irmã, na casa da missionária Dorcelina, lá na casa dela mesmo, que ela sempre morou ali. E depois, aí eles alugaram um terreno aqui do lado, aqui, ali em frente à casa da irmã Marcionila, por ali assim, na casa onde a irmã fez, isso aí era tudo terreno baldio. Aí alugaram um terreno lá e fizeram uma tenda. Então de lá, da Fazenda Guapeí, a gente vinha e congregava nessa tenda. Aí deixou de fazer na casa das irmãs, porque tinha tenda. E era assim muito gostoso, sabe? Era uma delícia, foi uma experiência muito boa. Aí eu já tinha aceitado Jesus, aí foi o meu batismo nas águas, em 1975, foi que eu fui batizar, né, pastor Augusto. Aí quando separou a igreja, que veio para Brasil para Cristo, foi do pastor Manuel de Melo, aí o pastor Augusto, JP, ficou, né, primeiro, tomando conta da igreja, e o pastor Augusto de segundo. Aí então o pastor Augusto trabalhava na fazenda, a gente vinha no caminhão com ele, no Jeep. Nós vínhamos 11 pessoas, que a família dele era grande, né? Então, mas era uma deles, a gente vinha cantando, louvando o Senhor, era maravilhoso, debaixo de chuva. Essa igreja aqui era tudo de cerá, tudo de vermelhão. Vinha eu, a irmã Nena, a esposa do pastor Augusto, a irmã Joana, e nós vinha todo sábado, nós vinha cedo de manhã a pé, de lá aqui, para encerrar a igreja, depois nós voltávamos, que é 9 quilômetros a pé, voltava. O dia que o pastor Augusto podia vir pegar, ele vinha. O dia que não podia, nós vinha e voltava a pé. E era muito bem, a gente nunca reclamou, sabe? Era muito gostoso, era bênção. Foram anos em que a obra se consolidou e passou a exercer uma influência cada vez maior em Valparaíso. O trabalho desenvolvido nesse período ajudou a preparar a igreja para os desafios e conquistas que ainda estavam por vir. Em 1982, o pastor José Santos assumiu a liderança da igreja. Como acontece em toda caminhada de fé, nem todos os momentos foram fáceis. A igreja enfrentou desafios, mudanças e períodos que exigiram perseverança e confiança em Deus. Mesmo diante das dificuldades, a congregação permaneceu firme. Homens e mulheres continuaram servindo, evangelizando e mantendo viva a missão que havia sido iniciada anos antes. A fé da consagração mostrou que os desafios não eram o fim da história, mas apenas parte dela. Minha mãe começou essa carreira aqui no Brasil para Cristo quando eu tinha os 9 anos de idade, né? Nós reunimos uma casa do irmão João Pereira. Ali tinha o tabernáculo, que nós dirigíamos o culto lá, e Deus abençoou ricamente a minha vida. Graças a Deus, irmãos, o irmão Rubens está aqui, porque a misericórdia de Deus é muito grande, porque naquele momento eu recebi a bênção do Senhor, quando o pastor Gomes está fazendo uma concentração de pregação, uma libertação de cura. Eu estava naquele momento, com meu coração estava disparando aquela hora que ele falou, que ele revelou. Aqui tem uma criança que eu tinha
10 anos, né, mais ou menos, essa parte. Aí eu estava brincando, né? Estava ali num canto, estava uma casa assim do lado, de frente ao tabernáculo ali do palanque que Jean previu, né? Então nós estávamos falando de Jesus naquela hora, e naquele momento tudo aconteceu, que o meu coração disparou na hora que o pastor falou isso, e ele falou assim: aqui tem uma criança já quase adolescente, e ele disse, toda hora dispara o coração dele na hora que ele vai ficar assim avexado. Então meu coração dava aquele disparo e o sangue saía por dentro do corpo, dentro do organismo, né? E aquele momento, naquele momento foi se estancando na hora. Deus me deu aquele avivamento na hora que eu senti que era eu. Aí eu saí correndo, fui lá, cheguei lá, os irmãos ergueu eu, e naquele momento eu fui curado no nome de Jesus. E neste momento, aí nessa egresso, foi fazendo a igreja, ali, terceiro quarteirão onde a Ruth mora agora, ali foi feito um salão. Nós cultuava depois desse culto da casa do pastor João Pereira, né? Ali depois foi feita a outra congregação, até meu avô, finado avô, que fez a ligação, emprestamos a força da escola para dirigir o culto ali, porque não tinha energia ainda. Então nós fizemos tudo isso, irmão, tudo para que nós possamos estar nesse momento com esta igreja aqui. Nós, irmãos, reunia todo mundo, o dia que nós for fazer a reforma da igreja pequenininha aqui, onde que nós estávamos aqui, naquele momento um fazia barro, outro pegava o tijolo, outros ficava ali. Então nós fizemos uma parte da igreja aqui no fundo, foi feita uma igreja sentada no barro, né? A parte, o irmão Hélio ajudou, a irmã Elza, ou aquelas pessoas, tudo que estava naquele momento, né? E nesse intervalo eu fui ali, graças a Deus, neste momento nós estávamos sempre agradecendo a Deus. E naquele momento que eu fui curado, até hoje eu agradeço a Deus, porque esse Deus que me salvou, me curou a minha enfermidade, curou a enfermidade da minha mãe, que lá ela estava também enferma, ela tinha um problema de pressão alta também, e Deus curou ela. Irmãos, eu senti muita alegria, porque em 60 anos que é a obra do Brasil para Cristo, aqui dentro da cidade de Valparaíso, foi uma bênção para a minha família, foi uma bênção para a minha casa, foi uma bênção para muitas pessoas aqui. Aí depois fez a tenda, né? A tenda depois desse degrau, aí fomos fazendo. Aí essa igrejinha era da Batista, e nós compramos ela juntamente com eu era um menino, né? Aquele tempo eu tinha 14 anos, 15 anos, fui batizado com 9 anos de idade, né? Em Três Lagoas. O nosso irmão que batizou eu foi o nosso irmão Atanásio lá, ele tinha um senhor de idade, era presbítero ainda. Aí ele foi lá, batizou eu. Aquele momento eu senti muito alegre, e hoje eu estou aqui ainda, 71 anos, né? Já a idade já está querendo assim ficar, o corpo já não está se governando mais, né? Mas estamos aqui para não ficar em vão, irmãos. Não precisa desanimar. Aquele que desanima não tem esperança da vida, porque Jesus não desanimou por nós. Jesus não deixou nós ficar desamparados. Jesus não deixou os irmãos que veio aqui assim falar essas palavras para nós não ficar em vão aqui. Irmãos, eu sinto muito alegre que nós participávamos dos cultos em Mirinópolis, participávamos em mês de abril, nós saíamos aqui, voltávamos de a pé, tinha vezes que o caminhão cravava, nós não ficávamos na estrada, mas nós conseguimos o Brasil para Cristo aqui, com aquela coragem
de fé, de esperança. Irmão, nós sentimos muito alegre do Senhor, porque o Senhor é muito bom para comigo, e Ele nunca desampara aqueles que pegam em fé, pega assim a couraça divina de Jesus mesmo, porque nós sentimos o amor de Jesus aqui na terra, porque Ele estava perto de nós, irmãos. Não sentia, eu era um rapaz que não tinha nada de ficar fazendo folia, e eu ficava sempre na presença de Deus, mas os irmãos, aqueles que tinha também aquele cargo aqui, nós sentimos aqui a presença de Deus, sentimos o amor de Deus, tinha vigília, tinha a paz para que nós possamos brincar, nós ficávamos assim, a brincadeira era muito saudável, e Deus abençoou cada vez mais nós. A década de 1990 marcou o início de uma nova etapa. Sob a liderança do pastor Joaquim Tavares, a igreja viveu um período de expansão e amadurecimento ministerial. Os departamentos cresceram, a escola bíblica dominical se fortaleceu e novas gerações passaram a participar ativamente da obra. O trabalho evangelístico continuou alcançando vidas, enquanto a igreja ampliava sua presença na cidade e na região. Foi um período que consolidou muito dos mistérios que permanecem ativos até hoje. No início dos anos 2000, a igreja passou por um período de transição pastoral. O pastor José Carlos dos Santos assumiu a liderança, dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo das décadas anteriores. Posteriormente, o pastor Sérgio Ricardo Stravini conduziu a igreja durante mais uma etapa dessa caminhada. Embora tenha sido um período relativamente curto, foi importante para manter a continuidade da obra e preparar a igreja para os novos desafios que surgiram. Cada liderança deixou sua contribuição para a construção da história que estava sendo escrita. Em 2005, o pastor Manuel Messias de Menezes assumiu a liderança da igreja. Uma nova fase teve início. Ao longo dos anos, a igreja continuou crescendo, desenvolvendo ministérios, fortalecendo famílias e expandindo sua atuação evangelística. A escola bíblica dominical permaneceu formando discípulos, os departamentos de homens, mulheres, jovens e crianças continuaram cumprindo seu papel na edificação da igreja. Em 2014, ocorreu a reforma do Templo Sede da Igreja Brasil para Cristo, um passo de fé do pastor Manuel Messias. Pela direção dele, demolimos o templo anterior e iniciou a construção do nosso templo atual. Como que a senhora se recorda da reforma que aconteceu na igreja em 2014? Eu me recordo porque nessa época, a gente trabalhava na diretoria, tesoureira. Então, quando o pastor Manuel, resolveu fazer essa reforma, que seria desmanchar tudo, e refazer de novo, eu fiquei, como tesoureira, eu fiquei assim bastante preocupada, porque o que a gente tinha não era tão assim, para a gente fazer um trabalho folgado, construir novamente tudo, fazer a igreja bem grande. Aí a gente conversou, o pastor fez reunião, conversou com a gente. Aí eu falei, pastor, o senhor sabe que vai ser difícil, mas eu vou pela tua fé, eu ainda falei para ele. Graças a Deus, foi muito, foi difícil, mas nunca faltou o ânimo do pastor Manuel, nem dos nossos irmãos, também nunca nem faltou, o dinheiro, as coisas para fazer, porque quando faltava, se punha em oração e Deus preparava. Foi um tempo bastante difícil, bastante apertado. A gente congregava aqui no fundo da igreja, também era difícil. O que eu me lembro bem era isso, quando de manhã, que às vezes tinha um trabalho, o sol era bem quente, e às vezes chovia e a gente tinha que se apertar tudo para um canto, eu me lembro muito bem disso. Foi um trabalho bem árduo, bem difícil, mas graças a Deus, o pastor Manuel, como a igreja venceu, e nós estamos aí com esse templo lindo e maravilhoso. Disso que eu me lembro. Foi muito bom mesmo. Os trabalhos missionários avançaram, congregações foram fortalecidas, novos projetos nasceram. O programatório. Hoje, ao celebrar seus 60 anos de história, a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, olha para trás com gratidão.
São 6 décadas de oração, trabalho, desafio, conquistas e transformações de vida. Uma história construída por muitas mãos, uma história marcada pela fidelidade de Deus e uma história que continua sendo escrita. E desde já, a gente agradece a nossa oportunidade. Foi muito gratificante fazer parte desse documentário. Dessa parte você não coloca. Não.